Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os estágios de recuperação, né, dos distúrbios da saúde mental. Para isso eu não vou utilizar a classificação americana, nem a classificação das Nações Unidas, mas eu vou utilizar esse livro aqui, que eu já apresentei na última vez, que é chamado Decadência da Psiquiatria Ocidental, do Guido Palomba, que é um psiquiatra forense, que utiliza, né, na psiquiatria forense, esta lista de diagnósticos psiquiátricos. Ele classifica em basicamente três: as doenças de fato mentais, as perturbações da saúde mental, que é o que a gente vai falar hoje, e aqui ele também tem o desenvolvimento mental retardado, ok? Mas a gente vai falar sobre este aqui. Dentro desta classificação aqui de perturbações da saúde mental, nós temos aí a questão de dependência, tóxico, maníaca, né? Moderada, porque a avançada já é uma psicose, o alcoolismo moderado, a condutopatia, que envolve muita gente conhece pela psicopatia, sociopatia. Por exemplo, borderline é um tipo de condutopatia, tá? E temos principalmente as neuroses, que é a relação obsessivo-compulsiva, a histérica, a fóbica, né? A estresse pós-traumático, que já é uma outra questão, psicossomática, angústia, síndrome do pânico, distúrbios alimentares, distúrbio mórfico, dismorfia corporal, né? Enfim. E tem aqui também a depressão e a mania, e ambos que é chamado de bipolaridade, que é o distúrbio humoral, tá? Tá aqui. Pois bem, para isso eu vou utilizar não só dois livros, mas principalmente dois livros, tá? Que é o Psicologia do Inconsciente e o Eu e o Inconsciente. Essa aqui é toda a obra do Carl Jung, que é esse cara aqui, um dos maiores psiquiatras e psicólogos já existentes, tá bom? Por que eu vou usar esses dois livros? Porque aqui ele vai descrever, tá? Não se engane por esta finura, porque esse livro é muito denso de ler, letra bastante miúda e é bem difícil, você tem que ler com calma, tem que refletir bastante para você conseguir fazer. O que ele diz aqui? Ele dá um passo a passo do qual que seria basicamente o processo da psicologia analítica para a recuperação do paciente. E ele é bastante claro sobre o processo, o que é bem interessante, tá? Eu vou falar ele para você aqui agora. Muitas pessoas chegam com distúrbios da saúde mental. Então é esse aqui, distúrbios da saúde mental. Esse é o método mais fácil de você entender, que envolve ali no DSM, né? Vai envolver transtorno de ansiedade generalizada, a depressão em si, né? Vai envolver a bipolaridade, etc. Mas vamos trabalhar principalmente com a ansiedade e depressão, que é o que a maioria vai sentir, que é a questão da angústia, que é a questão da síndrome do pânico, que é um efeito acumulativo, né, dessas questões, que a maioria se pressiona muito sobre a vida e ela se toca que ela tem uma vida para fazer, que na mente dela tem um monte de coisa acontecendo e ela precisa resolver esses problemas e ela ignora esses problemas e eles acumulam e eles se transformam em sintomas. Isso a gente chama de neurose, a gente começa a ficar neurótico, seja com uma fobia, seja com um processo obsessivo, seja com a ansiedade, você começa a se preocupar com coisas que não deveria estar se preocupando, você fica amedrontado, você fica desesperado, ou você fica muito triste porque a tua vida já não parece fazer sentido e tudo mais. Então, a primeira coisa, você vai chegar no consultório do Carl Jung e, claro, né, gente, aqui eu tô só fazendo um vídeo, né, obviamente cada caso é um caso, então eu não vou poder fazer aqui uma colocação extremamente específica para cada caso, mas em geral, a primeira coisa que ele sugere é fazer uma redução dos seus problemas principais envolvendo a sua falta de maturidade. O que quer dizer isso? Normalmente, principalmente para quem tem 20 e poucos anos, mas não necessariamente, você está muito apegado ainda aos seus pais, a uma dependência dos seus pais. O que é a dependência dos seus pais? Basicamente você depende deles às vezes para comida, para dinheiro, para tendo que dar satisfação para eles o tempo todo. Às vezes na sua própria mente você tem ali a figura materna e paterna que te guiam de certa forma. Então às vezes você vai fazer uma coisa e você lembra que tua mãe disse isso, então você não vai fazer porque você acha que é errado. Então você tem o complexo materno e paterno dentro de você e ele te fala o que você tem que fazer ou não, então isso ainda é uma dependência. Quando eles exercem força sobre sua vida, isso é uma dependência, né?
E aí você precisa se desgarrar dessa dependência. Porque se você não se desgarrar, você sempre vai ser uma figura coadjuvante. Porque a vida do protagonista é a vida dos pais. E você tem que se caminhar para essa vida de protagonista. Então você tem que quebrar essa dependência. Você faz isso através de métodos redutivos. Você vai trabalhar essas ideias, vai reduzir elas. Ao mesmo tempo, você cria fantasias que são extraterrenas, são fantasias que não são realistas. E você vive elas dentro da sua cabeça, tendo o prazer de vencê-las dentro da sua própria cabeça. Então você acha que você vai ficar milionário com 23 anos. Quem nunca? Você acha que você vai mudar o mundo e que vai acabar com o aquecimento global? Com 23 anos você vai ser referência no mundo. Quem nunca? Que você vai ser um grande artista, que você vai ser uma grande modelo, que você vai ficar rico rápido, vai poder viajar o mundo. Com 25 anos você vai ter visto 197 países. Quem nunca? Isso é uma fantasia. Você se sente entrevistado por grandes personalidades, você se sente indo para o Oscar e indo para o Global Awards. Então, essa ideia é uma fantasia que está fora da realidade, que te afasta da realidade, te protege de certa forma. Mas ela tem um efeito nefasto, que é o travamento do fluxo da vida. Então você precisa reduzir isso também e transformar isso em ideias práticas. No meu caderno de anotação, que eu anoto sempre todos os meus estudos, eu fiz exatamente esse desenho aqui, que mostra, depois eu compartilho com vocês, que há propósitos e ambições inadequadas que precisam ser trabalhadas para que você supere essa atitude infantil, que é insuficiente, tá? Então, a partir do momento que você fez isso, reduziu, a maioria das pessoas tem o seu problema resolvido, tá? Então, grande parte desse problema de quem ainda é jovem, olha para o futuro, é se desapegar dos pais de fato, real, e é sofrido isso, de certa forma, tá? Independentemente da sua classe social, e também a questão da realidade, da fantasia, do abandono da fantasia por uma ambição realista. Você fazer um bom plano, de acordo com o que você tem em mãos. Isso não quer dizer que você não vai sonhar com algo futuro muito grande, mas você precisa se colocar na realidade, porque é o que te protege, o que está te protegendo você de errar e de viver a vida, é justamente essa fantasia de que você é uma pessoa incrível, genial, e que você ganha prêmios, e você olha para a realidade e você não é nada. Isso tem um impacto muito grande na tua mente. Segunda etapa. Você vai após você tirar todas essas questões do consciente, você vai para o teu inconsciente. O inconsciente é aquilo que a gente não tem consciência e que é parte de nós. Então, desde fatos que você esqueceu, emoções que você viveu, que você não lembra mais, estão todas lá guardadas, por mais que você não tenha essa sensação. Então você vai ter que tirar de alguma forma esse inconsciente pessoal, né? Você vai ter que verificar, você pode ver isso através de diversas formas. O mais comum na psicologia analítica são os sonhos. Os sonhos, eles têm uma dinâmica um pouco mística para muita gente, mas se você começa a analisar de forma racional, você consegue entender muitas vezes, porque o sonho ele é como se fosse uma pintura artística, simbólica e emocional sobre aquilo que normalmente é uma antítese daquilo que você pensa conscientemente, porque a mente humana ela tem essa tendência de equilíbrio dualístico. Então, se você é muito confiante aqui, se você gosta muito da sua mãe, você provavelmente vai ter sonhos onde ela pode morrer, por exemplo, que é um desejo inconsciente que não que é simbólico, tá? Não é uma questão real, mas é uma questão simbólica que importa para você, que talvez mostre o caminho que você deve seguir, que é a morte simbólica da sua mãe, ou seja, você se tornar independente. Então, assim, por mais que as pessoas hoje não tenham essa capacidade de compreender, é muito científico e comprovado experimentalmente essa questão do sonho, né? De você conseguir analisar simbolicamente o sonho, e não como profecia, mas como realidade de necessidade do inconsciente. De qualquer forma, você, pela conversa ou pelas atitudes, você vai conseguir tirar essas informações do inconsciente pessoal, né? Que é aquilo que é de você, daqueles teus dramas. Poxa, eu não consigo um relacionamento, eu me sinto inferior aos outros porque eu me comparo e eu acho que eles são melhores do que eu. Essas coisas do nosso dia a dia. E aqui muita gente se basta. Então o que vai acontecer? A hora que você descobrir, que você tirar, ou seja, descobrir, você tirar este véu do inconsciente pessoal, você trabalhar ele vai abrir uma terceira camada, tá? Que é a camada mais importante, tá? Que é a camada do inconsciente coletivo.
que é o inconsciente coletivo? É o inconsciente que todos nós temos, toda a humanidade comporta e tem. Você consegue comprovar isso porque quando você conversa com uma tribo na África ou uma na Nova Guiné e povos antigos, e todos eles têm as mesmas ideias simbólicas, todos eles têm os mesmos modelos mentais. Então, a isso a gente chama de inconsciente coletivo, tá? Lembrando que a consciência e inconsciência é um fenômeno do cérebro. Portanto, considere como se a mente fosse um software e o hardware fosse o cérebro, tá? Elas são ambas estão conectadas, mas elas são diferentes, né? Hardware e software são diferentes. E nesse software nós não temos acesso ao código-fonte, então a gente consegue só ver os fenômenos que ela exerce e como que a gente consegue traçar alguns padrões para a gente poder avaliar isso, tá? Acho que seria a forma mais fácil de eu explicar para você. O inconsciente coletivo é formado de arquétipos. Arquétipos são imagens, modelos mentais que são um modelo para toda a nossa existência, fabricam todas as outras coisas, os complexos, todas as nossas faces estão lá dentro desse inconsciente coletivo, tá? Isso também é científico comprovável. Laboratorialmente não dá para a gente comprovar, mas cientificamente dá. Experimentalmente, analisando, compreendendo-se como Darwin comprovou a sua teoria. Também dá para fazer desse formato. Então, já se sabe isso. Quando você libera o acesso ao inconsciente coletivo, você tem contato com algo muito poderoso, com uma energia muito forte, que você vai sentir, você vai falar, uau, que incrível. Ou então você vai falar, meu Deus, que medo. E você vai se fechar novamente a sua máscara social, que é a sua persona, que é como você se identifica. Meu nome é Kaique, eu tenho 33 anos, eu sou empresário, e blá 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 blá. E aí você vai se limitar ao coletivo. E você sofre quando você está no coletivo porque você não exerce a sua individualidade. Porque o inconsciente, o consciente tem uma tendência ao self, que é ao todo. O todo é o consciente e o inconsciente. Ele quer se expressar de forma individual na vida. Ele não quer ficar no coletivo. Ele tem o valor na sua individualidade. Então a gente precisa pegar esse inconsciente coletivo, essa energia, e assimilar com a nossa vida pessoal, com a nossa individualidade. O Jung vai chamar isso de individuação. Pois bem, feito isso, então essas são as etapas. Nesse processo aqui, você pode ter uma regressão, ou seja, você pode falar, cara, isso não é para mim, e eu vou voltar, e a persona volta, ou seja, a máscara social volta com tudo, e ela simplesmente abafa isso, mas não por muito tempo. Ela vai voltar. A neurose serve para isso, porque a neurose é um acúmulo de energia não utilizada. Ela vai aparecer de alguma forma e normalmente ela vem de uma forma, de uma antítese daquilo que você quer, para te mostrar um caminho. Por isso que a ansiedade e a depressão, no meu ponto de vista e no ponto de vista do Carl Jung, é uma bênção, porque ela mostra um caminho, ela te chama para um desafio, ela não te desencoraja, ela quer te chamar para um desafio, ela quer chamar a tua atenção para alguma coisa, para que você de fato possa olhar uma dor mental, que você possa falar e olhar, poxa, eu preciso trabalhar isso aqui, eu não posso mais ignorar isso na minha vida. Nós não somos os únicos donos da nossa mente. É importante que a gente perceba que existem outros fatores que estão acontecendo que exigem sua expressão. Se a gente tentar calá-los o tempo todo, bem-vindo à neurose. Basicamente é isso. Então, uma hora que você tira esse inconsciente coletivo, você pode também ter uma inflação desse inconsciente coletivo, que é você achar que você teve uma catarse, que você teve uma visão que ninguém nunca teve, que você agora deve ser um profeta, que você agora deve ser, que você é melhor que os outros, que todas essas outras coisas são ridículas, são perda de tempo, porque você teve esse contato com algo tão poderoso como uma bomba nuclear, como um avião, uma coisa incrível. E aí você também pode ter uma inflação. Esses são os dois contratempos. Mas a ideia da terapia é justamente criar este ponto de conflito para que você possa reorganizar as coisas. Porque o inconsciente, ele tem essa tendência. Quando você dá a mão ao inconsciente, deixa ele tomar essa decisão, de certa forma trazer essas energias, e aqui eu não falo de forma mística, tá? Energia no sentido estrito científico da palavra. Esse inconsciente coletivo, ele traz essa força. E aí você pode retrabalhar a tua estrutura mental, né, de certa forma. Então isso ajuda muito você, e muita gente aqui também já chega à sua catarse, né, chega à sua catarse positiva.
Então, foram 3 etapas. Primeiro você reduz, depois você entra no teu inconsciente, nos teus problemas pessoais que você não enxerga, que é o inconsciente pessoal, e aí você tem contato com o inconsciente coletivo. E aqui é o passo mais importante, porque aí você vai, de fato, se tornar um indivíduo. Por incrível que pareça, quanto mais individual você se torna, mais coletivo você é para os outros, mas como uma força ativa e não passiva. Porque o todo não é feito de você, o todo é feito de tudo, mas de uma forma personalizada. Porque essa individuação, ela não pode ser feita de forma coletiva, senão ela não é individual. A única forma dessa força vir à tona, vir à vida, é através da sua própria existência individual, que é um indivíduo que tem uma mente só, que tem um cérebro só. Só ali ela pode fazer. E esse é um processo meio nebuloso para muita gente. Por isso que muita gente precisa de ajuda para poder entender o que ela é e o que é o inconsciente coletivo e o que é tudo e de onde vem essa energia e tudo mais. Eu vou aprofundar no próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, sobre o inconsciente coletivo e quais são as figuras que ela tem, né? Quais são os símbolos que ela tem, que nós colocamos na realidade. Tudo que existe na realidade nasceu no inconsciente coletivo, que através de dezenas e centenas e milhares e milhões de experiências foram sendo acumuladas. Inclusive até antes do Homo sapiens, você tem lá no seu cérebro primitivo. Tá? Isso é um fato, você pode avaliar até pela neurobiologia isso. A gente vai aprofundar essa temática para que você consiga entender o que é coletivo e o que é pessoal e como utilizar essa energia para que você de fato consiga transformar a sua vida e a vida de outros. Porque eu acho que essa é a questão da existência humana, esse é o conflito da existência humana. Nós vivemos o conflito lá fora, dentro de nós, mais ou menos igual, só que diferente. Espero não ter te confundido, espero ter te ajudado. Se você gostou, deixa um like, ajuda bastante. Se inscreve para acompanhar os próximos vídeos e até mais.